Shalom, gente. Hoje nós colocamos, um contexto de orfandade correlacionado com essa questão, do abandono, entre outras dinâmicas que são ataques espirituais que vão de encontro à paternidade. E aqui eu quero colocar e já contextualizar sobre esse tema, que nós estamos, porventura, aqui trabalhando, já em algumas lives com vocês, sobre a orfandade. Shalom, Sandra. A orfandade, gente, é uma real condição de alguém desamparado. Alguém que, porventura, na condição também biológica, ela tem um estado de que ela perdeu os pais, ou um deles. E aqui eu quero que vocês entendam a questão do que é cobrir, A pessoa se sente realmente sem um teto, há um desamparar, há um abandono. E uma palavra muito real que você entenda, é como se fosse alguém desabrigado. Já imaginou uma cheia que deixa pessoas desabrigadas? Ficam sem entender. É o órfão. A orfandade, ela tem um ataque ligado ao abandono. Existem sintomas ligados com a orfandade. O órfão, ele tem, gente, e vocês vão observar pessoas nesse contexto, ou até vocês mesmos. Não há melhor coisa do que vocês se autoavaliarem. Observa bem e anota aí. Existem sintomas que são ligados à orfandade. Um deles é que a pessoa ela tem necessidade de controle. A pessoa é um controlador, gente. Quer controlar amizades, controlar pessoas, quer controlar tudo. Você já viu um pai controlador? Controla o filho em tudo. Não é proteção, gente. É diferente. Porque esse pai tem a insegurança, que é um dos pontos também. Ele é inseguro e ele se sente sozinho. Ou seja, essa insegurança é um contexto que essa pessoa ela quer controlar tudo e todos, porque ela é alguém insegura. E a insegurança dela é: será que eu vou ficar só? Se algo acontecer aqui ou ali, ela não tem a segurança em quem, gente? Ela já perdeu o contexto biológico, não tem uma segurança de um pai espiritual, muito menos do eterno, que é o Abba, é o pai. Então, no fundo, ela é da igreja, ela prega, ela ora, ela faz tudo. Desde limpar até rodopiar na igreja. Ou isso acontece em uma empresa, em casa, em todos os ambientes. Ela vai com uma máscara, mas no fundo dela ela tem insegurança. Quais as inseguranças?
Se meu pai e minha mãe se forem, e agora? E agora? Como é que vai ser? Em vida, ela já se sente sozinha. E na memória dela, ela sempre fala: e agora? Quando eles falecerem, ela não tem a robustez de perpetuar a geração. É uma pessoa que se sente vazia. Você vai observar muito em casais. Tem mulheres que sofrem muito com o esposo que ele é órfão. E tem homens que sofrem com que a esposa ela é órfã. Nossa, gente. Onde é que você está? O que é que você fez? E o que é que aconteceu? Tal. Daqui a pouco, esse casal vira um pai e um filho. E vice-versa. E no mundo espiritual isso é reconhecido. E aí complica. Porque ou ambos têm insegurança, que se casaram para poder acharem que ambos juntos irão curar essa insegurança. Sem Deus é complicado, gente. E o que acontece? Mais um dos sintomas do contexto da orfandade. E antes do abandono, essas pessoas tendem a desconfiar de tudo. Desconfia de tudo. E de todos. Ao ponto da orfandade, é difícil essa pessoa se conectar com um líder espiritual, porque ela desconfia que ele vai abandonar. Ela desconfia que uma hora ou outra ele vai chutar o balde dela, vai jogar tudo pro ar. Ela desconfia que não pode dizer nada sobre a vida dela para essa pessoa. Ela desconfia de tudo ao que está ao seu redor, porque ela é insegura. E ela desconfia de todos. Estão entendendo? Ou seja, é difícil ela parar em um lugar e dizer: eu preciso de ajuda. Alguém que não confia em mais ninguém. O órfão, ele não dá um voto de confiança em ninguém. O órfão, ele sofre sozinho. Porque ele não confia. O órfão, gente, no fundo, eles não acreditam em elogios. Alguém fala: nossa, você é assim e tal. Eles recebem, mas sempre desconfiando. Eles logo dizem: o que é que essa pessoa quer? Será que essa pessoa quer de mim? Tá falando tanto que eu sou assim, que eu deixo de ser, como vai ser. Porque, gente, um órfão é alguém que nunca se posiciona. Ele não se posiciona realmente. Nem muito menos expressa as suas vontades. E ele acaba, infelizmente, gente, ele se isola, ele vive num quadro realmente de se isolar totalmente. Ele se isola até para o eterno.
Ele cria uma barreira impenetrável, totalmente ligada a Baal. Porque é Baal que começa a alimentar todo esse isolamento. Baal-Zebub, que a Bíblia fala muito bem, trabalha muito nisso. No isolamento e na automutilação, ou se anula o tempo todo. É alguém conformado, gente. Ou seja, você já viu algum profissional bom no que faz? Sou bom no que faz, no que eu faço. Todo mundo fala que eu sou bom. Quando eu chego, funciona a coisa. Mas eu não me acho. Eu vivo me anulando. Você sabia que isso está ligado com os talentos? Os talentos se interligam com a alma e afloram no corpo. Bum! E aí o que acontece? Essa pessoa se alinhou completamente com o seu anular, e aí o seu talento, aquilo que está interligado com as suas habilidades e tudo mais, ela anula aquilo que o Senhor, diante da sua alma, fez com que ela viessem a cumprir esse propósito, alinhado com esse talento também. E eu nem falo do dom ainda. Eu falo de talento aqui. Os órfãos, eles se isolam e se anulam. E anulam os seus talentos. Às vezes, por ser uma melhor mãe, um melhor pai, se anula. Sempre acha que falta algo. Será que eu sou uma boa mãe? Será que eu sou um bom pai o tempo todo? Será que realmente eu sou capaz disso? Sou capaz daquilo? Shalom Maria, Ana Marcela. Será que eu? Será que tá bom? Será que o meu relacionamento a dois? Será que aquilo que está acontecendo entre os dois, será que realmente é? Porque ela sempre acha que tem algo, que tem algo, que tem algo, e aí fica se martirizando o tempo todo. Ou seja, se anula, se escraviza o tempo todo. Porque a orfandade espiritual, gente, e eu pensei muito sobre isso, até para aplicar essa live, ao descobrir que a orfandade, ela está atrelada com a mentalidade. E a mentalidade, gente, de não ser aceito, do não me aceitar. Será que você chegou a um ponto que percebeu, deixou de perceber o que já Deus já colocou sobre você lá atrás, e muito bem, e já agora também? Você não percebeu aquilo que você faz tão bem, que está atrelado com seus talentos? O contexto do aflorar da sua alma, aquilo que pulsa realmente, que ferve dentro de você. Algo que você faz tão bem. Mas você vive num complexo em que a luta interna da sua mente, de você não ser aceito, de você não se aceitar, ou também de dizer eu não tenho valor. Seja, não ter valor no meu trabalho, tudo que eu faço, e por aí vai. Por quê? Por algo tão pequeno, o órfão,
ele faz algo tão gigantesco? Porque o órfão, em qualquer coisa que seu patrão ou alguém fale, ele já faz algo gigantesco. Porque nada tem valor. E ele produz algo tão grande porque ele produz rejeição. Ele é uma máquina de produzir rejeição, o órfão. Ele é uma máquina de dizer que eu sou rejeitado no meu trabalho, eu sou rejeitado na minha profissão, eu sou rejeitado em casa, eu sou rejeitado em tudo que é lugar. E o que é que a rejeição faz? Ela começa a criar barreiras. Barreiras impenetráveis. E aí, gente, é que vão surgir as prisões. O que nós chamamos, né? Prisões. Abram João capítulo 14. Vamos ficar só nas minhas palavras, né? João capítulo 14. Deixa eu abrir aqui. João capítulo 14, gente. Versículo 16. Olha só. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja, olha a palavra, tá? Para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos. Voltarei para vós outros. Compreendam aqui, gente, que o Consolador, a dinâmica do Consolador e o 18 que fala o não deixar órfãos. Aqui você observa que essa palavra no grego é órfãos, que significa daqueles que são privados de um mestre, de um guia, de um tutor, ou realmente alguém que é realmente privado. É uma fortaleza real. E aqui, a orfandade, ela traz marcas. A orfandade, ela surge como uma série de fortalezas. Nós, na libertação espiritual, entendemos que as fortalezas são essas cadeias, correntes que nós nos libertamos. Verdadeiramente somos livres. E o contexto da orfandade e a linha de abandono interligada com os pais, já desde o feto do gerar e de todo o caminho dessa criança até adulto. As marcas da orfandade, elas são profundas. Você observa o órfão, porque o órfão é alguém indisciplinado. O órfão é alguém indisciplinado. Não se submete, gente, a nenhuma regra.
O indisciplinado é alguém rebelde, gente. É alguém desorganizado. Aquele que nem quer nunca dizer assim, nossa, sujeito a alguém, a um pastor, nossa, gente, longe de mim. Eu? Não. O maior exemplo do órfão, da sua indisciplina, que o Eterno observa, é que ele não se sujeita a nada. Ele não se submete a uma disciplina, a um regulamento. Por quê? A sua insegurança, ela é profunda. É muito profunda. Porque a insegurança, ela está muito atrelada a muitas coisas, gente. Ela faz separação. A insegurança, ela vem atrelada a questões emocionais, a alma, prejuízos causados lá atrás. E vem com níveis de sofrimento absurdos que fazem a pessoa paralisar, estancar seus projetos, desistir da sua profissão. A insegurança dela é tão profunda que ela não compreende nem lidar sobre esse contexto. E os seus prejuízos são profundos e eles os acompanham. Ela tem um sentimento e uma postura, gente, insegura profunda. A orfandade, ela ataca ligado com Baal. Ataca na autoestima e nas incertezas. Gente, ela não entende profundamente as suas conquistas. Você sabe, o órfão. Às vezes o órfão está numa igreja. Porque eu falo até no nosso contexto mesmo, né? 1 ano, 2 anos, não parou para pensar, para dizer, nossa, o Senhor me abençoou, eu era assim, assim, assim. Ele não reconhece, gente. O órfão quer material só. O órfão, ele está atrelado no ver, no tomé, só. Ele vive no fruto do acaso ou da sorte. É uma pessoa com autoestima realmente baixa. Com todo respeito às igrejas. Muitas delas. Mas vocês observam que tem contextos pentecostais que é como injeções. Tá ali a igreja, ela tem que fazer um evento, uma conferência, festa de não sei de quê, são injeções. O órfão tá inseguro, aí tem que fazer algo para respirar. Aí observa, não tem mais ninguém na igreja, não está acontecendo nada. Vou ter que chamar um cantor famoso, vou ter que chamar, ou vou ter que fazer, ou chamar um pregador famoso, ou vou chamar uma banda, ou fazer um evento, conferência. Sem base, gente. A própria igreja reflete o altar órfão. Prisões do sistema religioso, sim. Prisões mesmo. Da orfandade, Nara. A maior dificuldade nossa é entender que para as pessoas que... Exemplo, o nosso ministério.
realmente de libertação, discipulado, ponto. E nada de movimento. Só que nem todo mundo entende isso. Todo mundo, a maioria, querem esse movimento. Porque se satisfaz com a alma, se satisfaz com os momentos de eventos na alma. É como se tivesse na emergência, aí começa o desfibrilador. Bum. Revive, órfão. Bum. Revive da tua ansiedade, órfão. Bum. Revive agora em mais um culto da tua depressão, órfão. Bum. Revive mais um culto da tua ansiedade, órfão. Vai lá, chora. Bum. Revive de novo. Bum. Como é que tá? De novo. Bum, bum, bum. O tempo todo, gente. Altos e baixos. Bum. O coração. É assim, gente. É assim. Porque quem está na frente do altar é órfão, porque eles têm necessidade de reconhecimento. Agora eu sou bispo. Agora eu sou apóstolo, ancião, diretor, chefe, por aí vai, porque ele quer que as pessoas reconheçam ele. Ele quer que as pessoas beijem a mão dele. Ele quer que as pessoas observem ele. Ele quer que as pessoas analisem ele e comecem a replicar o que ele veste, o que ele é, como ele se posiciona, como é a vida dele o tempo todo. Porque ele tem necessidade de reconhecimento. O tempo todo. Porque ele é órfão, gente. Vamos lá. Muitos fogem da dor, do confronto, da responsabilidade que tem da mudança, do alinhamento e posicionamento. Prefere ser vítima. Isso é o tadinho, né, Nara? O tempo todo. O órfão, gente, ele tem falta de direção na sua vida. Vocês imaginaram o povo de Deus? Naquele momento estava sendo tratado na orfandade, gente. O percorrer todos aqueles anos no deserto, gente, era uma cura ali. O Senhor estava trabalhando. Eles eram indisciplinados, inseguros para com o Eterno. Em momentos eles se achavam, né? Nós somos os únicos. Teriam um reconhecimento. Ou seja, aquela terra, por que está povoada? Não pode estar povoada. Porque eu sou filho do Eterno. Necessidade de reconhecimento. Mas no fundo, eles tinham falta de direção na sua vida. É no deserto que cura a orfandade. Isso mesmo, Nara. Porque, gente, aquele povo ali, ele não acreditava em si mesmo. Eles não acreditavam em si mesmo, gente. Que é um ataque da orfandade. Em alguns pontos você observa Moisés refletindo isso. Eu não posso desagradar esses que estão comigo.
Será que eu vou ser aceito em discordar da sua opinião? Eu não sou respeitado por isso. Será que mais uma vez eu vou ser abandonado se eu não atender às expectativas? Será que se eu mover aqui algo, o que será que ia acontecer? Arão é um reflexo disso, Nara. Só fez Moisés se ausentar, né? Ele cedeu. A sua insegurança, Arão aqui entrando nesse contexto, nossa, você observa que havia em Arão com certeza a orfandade, o ataque de Baal. O ataque tão profundo que fez o bezerro de ouro. Não suportou a pressão. E muita. Por isso, gente, hoje eu tenho observado bem que nós temos que agir acreditando no nosso potencial. Quando você for fazer algo, busca avaliar e acreditar na essência interligada com os seus talentos. Está atrelado ao seu potencial. Começa a entender isso. E não colocar mais em segundo plano. Começa a perceber e tratar esse sofrimento, porque ele merece atenção. Mentalidade de escravo e não de filho. Com muitas autoridades despreparadas também acontece isso mesmo. Sim. Porque reflete, Nara. Você vai ver e observar. O altar, ele é reflexo de todo o contexto da igreja. É um reflexo. Não tem para onde. Então, gente, começa a acreditar em si mesmo e observar e ter direção na sua vida. Começa a entender profundamente que, por mais que você tenha tido, seja a ausência interligada com seus pais, geraram porque a ausência dos pais, gente, gera nos filhos sentimentos. Vocês sabiam? E é isso que tem que ser trabalhado, gente. E essa ausência trazem espírito de solidão, trazem vazios, inseguranças, abandono, medo. Sabe? São abandonados, gente. Ele é como se fosse um marinheiro. Um marinheiro que não tem um porto seguro, gente. Ele não tem ambiente para atracar. E por isso que eu repito, gente. Tem muitas pessoas que têm, que estão nas suas igrejas, que têm os seus líderes, mas que são órfãos. São marinheiros órfãos. Eles não entendem sobre esse porto seguro. Porque o que eu falo sobre isso? Porque algo cura outro contexto. Esse ambiente espiritual
trabalha curando, gente, a questão biológica. Por quê? A falta dos genitores aqui, da questão biológica, da questão paterna, materna, abre uma ausência, gente, do prover. Por isso que às vezes, gente, a orfandade, quando nós entendemos hoje, nos trouxe um prejuízo muito profundo. Nós não conseguimos prover, gente, naquilo que nós lemos na Bíblia. Promessas, tantas coisas, e nós falamos com nós mesmos. Por que não acontece comigo? Por que não acontece comigo? E às vezes nós podemos até, gente, colocar a carga em Deus. Murmurar, rejeitar, rebeliar contra Ele. Pera, Senhor, está tudo aqui na Tua palavra. Nós jejuamos, nos ajoelhamos na igreja. Nossa, louvores. Levanta a mão, chora, esperneia, e por aí vai. Nossa, gente. Faz uma retrospectiva e você vai analisar muitas coisas, gente. E às vezes nós não entendemos que tem uma raiz que começou de forma geracional, e os pais dos nossos pais não tiveram genitores, provedores. E isso eu não só falo, gente, físico. Eu falo que eles entregaram, se ausentaram, foram covardes e entregaram na mão do inimigo. E assim os nossos pais receberam deles, que são nossos avós, essa mesma carga, não souberam como trabalhar, e aí também tiveram essa ausência do prover. E era só isso que eles tinham para nos oferecer, porque eles não conseguiram. E aí o Senhor nos chama. Está na hora de você entender isso. Que aconteceu isso, isso e isso, porque também seus pais não entenderam, não conseguiram se libertar disso através de geração lá atrás. E aqui você começa a não cobrar mais, porque entende que são de gerações passadas. E você agora, nesse entendimento, começa a compreensão que a ausência desse prover foi falta de genitores, atrelado com a genética, gente. E esse é o atrelar que você deve compreender para poder trabalhar. Você agora, você é usado, chamado, convocado para encerrar esse ciclo repetitivo, o qual o Senhor, ele começa e analisa da terceira à quarta geração. E através de você, começa a mudança genética através do sangue de Yeshua a alterar todos esses altares diante das ausências pela orfandade de não ter um provedor.
E aí começa a sua vida a fluir. Gente, não é de um dia para a noite, tá? São muitos altares, gerações. E você vai entender que a sua vida aos poucos começa a fluir. Primeiramente em você. Primeiramente a sua vida, ela começa a ter uma caminhada contínua que outrora você não tinha. Você caminhava e parava, não era contínuo. Porque agora, o atrelar do que Yeshua diz, eu sou o caminho, ou seja, você entra nesse caminho e começa a caminhar nesse caminho e não mais em caminhos tortuosos. Você está aqui. E nesse caminho você recebe a verdade. Que você, às vezes, você fica com a cabeça fervendo, né? Nossa, eu descobri isso. Nossa, aquilo outro. E as verdades vão sendo jogadas na sua cara. Pá, tá. E você vai dando aqueles booms. Bum, bum. Quando o ponto-chave é a vida. É quando a tua libertação ela começa a receber das camadas da árvore da vida. Caminho, verdade e vida. É essa a dinâmica. Então, hoje eu quero que você comece a entender que a falta, a ausência, a orfandade, tudo o que foi levado para que os genitores não viessem a prover. E aqui, infelizmente, o nosso papel é um papel de ter essa compreensão e começar a voltar a termos crença que nós somos capazes de mudar. Nós somos capazes de nos posicionar. Nós somos capazes de tomarmos decisões seguras para ir em busca da paternidade do Abba. Toma muito cuidado. Toma muito cuidado se algo começa a perdurar sobre você. Sentimento do que eu falei outrora. Algo muito profundo de você ter medo de falhar. De como é que os meus filhos vão me ver. Você começa a ter incerteza sobre si. Começa a gerar ansiedade. Começa a gerar ansiedade profunda. Essa insegurança, ela tem que ser paralisada. Porque é um ataque espiritual. E aqui eu quero que você seja assertivo para entender quem ataca, quem guerreia, trazendo esse vazio, essa solidão, essa insegurança e esse medo. E essas marcas de orfandade, gente, elas têm que, com certeza, saírem de você.
Você tem que se entender e ter segurança, ter disciplina. Aquele que é chamado pelo Eterno, aquele que é convocado para o exército do Senhor dos Exércitos, é um soldado disciplinado, é um soldado seguro, é um soldado que sabe quem é, que tem identidade. Eu trabalhei esse contexto muito com as pessoas que estão no nosso ministério. Primeira aula de libertação. E eles sabem muito bem do que eu estou falando. O trabalhar de quem você é no reino do Espírito. Para ter um início de uma direção na sua vida. Para começar a acreditar naquilo que o Senhor derramou sobre você. Para começar a ter segurança, porque no reino do Espírito não tem indecisão e insegurança. Você já é abatido automaticamente se você não entender isso. A sua oração não passa de nada. Você já é capturado. Então, a nossa aceitação, esse processo de aceitação de filho, gente, é um processo contínuo. Não pare de buscar isso. Não ache que aquilo que você já é, sabe? Contexto tão meloso da igreja, às vezes, estão na alma. Esses louvores, né? Que, nossa, Abba Pai, no fundo, não tem certeza. Porque, gente, vamos levar a sério isso. Vamos entender sinceramente isso. Será que muitos líderes são satisfeitos com o que Deus está fazendo com a vida dele? Será que realmente o que ele prega, gente, sai com aquele fervor, sabe? Será que realmente, gente, o que ele está ali pregando flui algo tão profundo de sair do seu interior? Será que realmente ele recebe isso? Ou ele passa como se fosse um ator ou alguém que está, né, em um jornal apenas lendo o que está ali, ou age na emoção, ou age simplesmente porque é um trabalho? O que realmente, e eu falo por mim, qual o real propósito? De um líder espiritual? Realmente o que você prega ali, realmente o que você louva, vivencia, ou atende as pessoas, ou o que quer que seja, realmente é satisfatório, ou já está cansado? Ou você não... Nossa, será aquilo que eu prego? Gente, nós temos que parar para pensar nisso. Muitos líderes vivem assim, ó. Vou de qualquer jeito, vai ser de qualquer jeito, o Senhor vai desse jeito fazendo aqui, ali, e vai ser assim. Chega em um certo caminho profundo, a cura não vem, se frustra as pessoas porque recebe-se do altar
E aí está uma estagnação. E ele não entende. E nada flui. Porque o alinhamento de um pastor é diferente de um apóstolo, é diferente de um evangelista, é diferente de um mestre, é diferente de um profeta. E se você não entender o seu real papel, eu falei sobre esse contexto já, você nunca vai compreender sobre a sua identidade. Nunca vai entender a sua real identidade. Você vai pagar um curso e achar que é isso. Tudo bem. Só que na verdade não é. Na verdade não é. Queridos, a identidade que está ligada aos dons e não aos talentos, apenas. A tua identidade no reino do Espírito é tão profunda, ela é ponto-chave da sua vida. É como se fosse uma raiz, gente. A identidade ligada ao reino do Espírito é ela. O ponto-chave da cura. Porque o que a Bíblia fala? Terra e céu. O que ligares, será ligado. Ou seja, gente, aqui, esse tempo aqui, ele tem que se correlacionar com esse tempo aqui. Se você não compreende aqui, como vai trazer o reino para a terra? Como? Isso que eu digo, gente. A primeira compreensão, ela está atrelada ao espiritual. Muitas das pessoas buscam, gente, conhecimentos atrelados ao contexto da alma e ficam aqui, gente. Curas emocionais, basicamente. O trabalhar de coach. Mas não entende que o atrelar entre corpo, alma e espírito chega a um momento, gente, que se estanca. E você não entende. A igreja hoje, ela está muito no campo da alma, gente. Está muito forte no campo da alma. E não está se atentando para o contexto espiritual. O buscar dos dons espirituais. Ela quer os talentos na alma. Vocês estão entendendo a diferença? O órfão, ele quer talento na alma. Por quê? Porque ele precisa aparecer aqui, gente. Ou seja, os líderes agora são coaches, porque precisam aparecer e trazer resultados da alma aqui. Olha a dimensão onde são pegos. E aí eles acham que certas coisas que por estão acontecendo se atrelam ao reino do Espírito. Mas é só, gente, migalhas atreladas no mundo que jaz o maligno e não no reino do Espírito. Muitos dos dons são falsos dons. Isso é muito sério. Por isso que eu digo, vocês que têm já as suas buscas em libertação, já se entendem um pouco sobre o seu dom, busquem primeiro o reino do Eterno. Aqui é a chave, gente. E as demais coisas vos serão acrescentadas.
primeiro é aqui, gente. Buscar a tua identidade aqui. Buscar quem é você aqui. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Se você não entender essa ordem, gente, ficará vagueando, vivenciando em sintomas de orfandade. E nunca sairá dessa esfera. Tentará preencher algo, gente, complexo. E ficará se alimentando de treinamento, de curso, de eventos, de conferência, de não sei o que, e de não sei o que, e por aí, e daí vai. E vai chegar um dia que você vai se frustrar, porque os resultados não vêm. Né, Nara? Os resultados. Os resultados. Porque o órfão, ele é indisciplinado, gente. Ele nunca termina nada. O órfão, gente, ele nunca consegue terminar ciclos. Ele sempre rompe, ele sempre sai de trabalhos de forma precoce, ele é insatisfeito, ele nunca está satisfeito com nada no seu casamento, nada o satisfaz. O órfão, quando ele não consegue controlar, ele já é o vitimista, porque ele tende a ser inseguro. Ele quer colocar todo mundo na sua caixa, gente, e trancar todo mundo ali. Tá? Então toma muito cuidado em buscar apenas, né, como a Lara falou aqui, reconhecimento terreno. E o interessante, Nara, é que a chave está aqui. Quando nós entendemos profundamente que, a Bíblia fala que é primeiro o reino e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então, se esse ligar estiver nessa ordem, algo acontece. Não acontece ao contrário, querido. Não acontece ao contrário. Por isso que nós estamos observando muitas frustrações por conta da orfandade, por conta do abandono espiritual, por conta de ter uma mentalidade de não ser aceito, de achar que não tem valor. E aí os ataques na sua alma são profundos. Que é isso na libertação que nós trabalhamos muito. E é o quebrar de fortalezas, prisões e avançar na vida. Amém? Então que o Eterno te abençoe. Shalom, shalom.